nós vínhamos dizendo sobre o flúor, enquanto o nosso seguidor vai chegando aqui para nos acompanhar, Camilo. Nós seguimos a orientação da Cariobra, Sociedade Brasileira de Cariologia, que estabelece e recomenda a utilização do creme dental com flúor até mesmo para as crianças. Toda vez que nós falarmos de criança, precisamos lembrar que a higienização, como outro momento qualquer, sempre deve ser supervisionado, sempre deve ser assistido. Entretanto, é muito comum que as empresas trabalhem com cremes dentais com flúor ou sem flúor, isso é muito comum. Porque diferentes dentistas têm outros pensamentos, odontopediatras, e até mesmo muitos países pensam de uma forma diferente. O que nós seguimos é que o flúor no creme dental, nós consideramos que é a forma mais racional de administrar o flúor, porque basta você ter dentro da sua casa uma pessoa que quer usar o creme dental com flúor, vai receber essa administração. Entretanto, o flúor pode ser utilizado por toda a comunidade, que é o que nós conhecemos como fluoretação da água. No Brasil, isso é lei desde 1975, porém nós temos alguns municípios ainda que não recebem a fluoretação da água, que é muito importante. Ricardo, nós temos municípios que não têm saneamento básico, né? Imagina... Essa é a questão principal, Camilo. Alguns municípios onde a questão do saneamento, se ela ser resolvida, nós poderíamos fazer também a administração do flúor, sempre na faixa recomendada, que é de 1.000 a 1.100 partes por milhão de litro de água, né? Entretanto, diante disso tudo, nós recomendamos também a fluoretação de água, principalmente um Brasil com dimensões continentais, com características tão heterogêneas. Então, aquela dificuldade em determinados pontos da periferia, que as pessoas não recebem toda a orientação. Imaginem se nós não tivéssemos o flúor na água. Entretanto, não consideramos ele como a forma mais racional. A forma mais racional é creme dental utilizado na escova de dente 2 vezes ao dia com 1.000, 1.100 partes por milhão. E o que é importante, uso rotineiro para que realmente ele consiga ajudar no que nós chamamos de, tecnicamente, processo desmineralização, diminuindo o efeito da ação ácida todas as vezes que nós tivermos flúor nesse meio e facilitando a incorporação de cálcio, fosfato e principalmente dele mesmo o flúor, formando uma estrutura chamada fluorapatita, que é muito mais resistente à dissolução ácida. Eu digo para você ainda, Camilo, que temos, por exemplo, olha, o flúor 950, o Enzical 950. Por que isso? Porque tanto é a explicação, se nós temos os extremos, por que nós não temos um flúor em baixa concentração? O 950, quando armazenado, ele apresenta sempre uma redução do flúor quimicamente solúvel, como nós chamamos, e ele fica na faixa de 500 a 550 ppm de flúor. Por que isso? Porque muitos países, muitos dentistas, ainda recomendam o flúor em baixa concentração, de uma forma de exercer o papel de prevenção da cárie, mas também evitar o consumo, a deglutição excessiva de flúor, que pode levar a um problema nos dentes, chamado de fluorose. O que nós queremos dizer com isso? Flúor é importante, mas na quantidade certa, na dose certa, porque deglutido pela criança, principalmente durante a fase de mineralização, pode promover a ocorrência dessa fluorose, né, que é o excesso de flúor nos dentes. E é o somatório de várias fontes de flúor, né, Ricardo? Que acabam se acumulando e dando o seu sinal com esses manchamentos nos dentes. Então é importante o uso racional do flúor. Exato. E assistido, principalmente para as crianças, porque é nessa fase da remineralização. Eu te cito alguns exemplos quando eu falei do 950. Embora não seja a nossa preferência, isso sim, todas as empresas têm que atender o mercado. Então eu cito Austrália, Portugal, Suíça, Nova Zelândia, Canadá, vários desses países que ainda recomendam o flúor em baixa concentração. Por quê? Eles conseguiram um trabalho preventivo que com esse flúor de baixa concentração, eles conseguem controlar a cárie e também conseguiram, num estudo de 10 anos, eles sempre fazem essas determinações de lei por 10 anos. A Austrália, a última vez, determinou em 2012, agora uma reavaliação será feita em 2022, que ela tem constatado que redução dos índices de cárie e também redução da ocorrência de fluorose. O problema é o que você citou.
Flúor vindo de todos os lados, flúor vindo de todos os lados, isso pode determinar um excesso de flúor durante o processo de mineralização. E a pergunta que não quer calar, todas as pessoas precisam de flúor? Não, por isso que existe o flúor zero. O que significa o flúor zero? Zero flúor. E quando é isso? Os pacientes, Camilo, que já deixaram, que não tiveram um cuidado de prevenção lá para trás, pela sua história, são os pacientes que já perderam todos os dentes. Então, a nossa recomendação do flúor zero cai sobre esses pacientes que não têm mais dentes. Se ele não tem mais dente natural, ele não necessita do flúor. Pacientes, por exemplo, com as próteses totais, que nós comumente chamamos de dentaduras. Também vale essa observação para os implantes. Se o paciente perdeu todos os dentes e hoje colocou próteses por meio de implante, ele não precisa receber o flúor, não precisa incorrer nesse problema de absorver mais ou menos flúor. Quem não tem dente não precisa de flúor e é para esses que nós recomendamos. E é claro que essa explicação também vale para aqueles dentistas, médicos. Existem ainda muitos profissionais que preferem não recomendar o flúor. Você lembra da fala polêmica? A cárie não ocorre pela presença do flúor. Ela ocorre por quê? Consumo excessivo de carboidratos fermentáveis, principalmente o nosso açúcar fino. Então, nossos seguidores que não são dentistas, principalmente, cuidado com o consumo excessivo e frequente do açúcar refinado, da sacarose. Ele é o mais cariogênico dos açúcares. Nós precisamos reduzir consumo e frequência. E, paralelamente a isso, Camilo, a questão mais importante qual que é? A higienização. Com certeza. A cárie ocorre por esses fatores. O que o flúor Mecânica do biofilme. Exatamente. O que o flúor faz é contribuir para diminuir a perda de minerais e, principalmente, para agregar o flúor na composição, tornando o dente muito mais resistente. De fato, o dente gosta do flúor, como a gente gosta de explicar, não é? Ricardo, mas o excesso de flúor, né? Nós falamos do uso racional, do controle em função de... Antigamente, nós temos tempo, podemos bater um papo maior agora, né? Sim. Os odontopediatras usavam de rotina, né, aplicações tópicas de flúor. Hoje a coisa já é mais controlada, né? Procura se conhecer melhor a dieta, os hábitos. E o flúor ele já é utilizado realmente em função da idade e quando realmente se tem necessidade. E nós estamos hoje presenciando nos nossos consultórios uma geração com manchamentos de fluorose. Uma geração que está vindo aí com muita incidência de fluorose, né? Vamos explicar um pouquinho mais o que é a fluorose, Ricardo, para as pessoas entenderem e se conscientizarem deste uso, né, racional também do flúor. Vale muito a pena sempre, porque nós precisamos destacar sempre os dois lados, exatamente como nós colocamos há pouco, que tem ainda aquelas pessoas, os países também, que preferem tomar cuidado com o excesso do consumo de flúor, administrando flúor em baixas concentrações. Nós indicamos o flúor em alta concentração, de 1.000 a 1.100 ppm, sempre supervisionado. Quando o nosso corpo recebe uma carga excessiva de flúor, que pode ter sido pelo creme dental deglutido, pode ter sido pela água do abastecimento, pode ter sido também por alimentos, Camilo. Carne tem flúor, abacaxi tem flúor, brócolis tem flúor. Uma infinidade de produtos hoje são conhecidos por apresentar o flúor na sua composição. Então, durante o período de mineralização do dente, ou seja, quando o dente está ganhando mineral, esse flúor excessivo pode determinar a ocorrência dessas manchas brancas, lisas, polidas, espalhadas por várias áreas, de forma assimétrica até, manchando o dente em maior ou menor grau. Eu digo maior ou menor grau porque a fluorose pode ser classificada em 4 níveis. A muito leve, moderada e a severa. Eu recomendo que, eu considero que essa imagem, já com bastante agressão ao efeito estético, eu considero uma fluorose moderada nesse caso. Então, tudo é como nós devemos controlar a administração do flúor. Que o nosso seguidor entenda assim, que não é por causa disso a imagem que ele vai se assustar. O flúor é importante para o dente, nós temos que aumentar o rigor do controle.
Olha que Claro. interessante uma informação que eu vi ontem, Camilo, no jornal. A Sabesp, Companhia de Saneamento aqui de São Paulo, foi condenada em segunda instância a pagar um morador da cidade de Pilar do Sul, eu fiz até uma anotação aqui para não esquecer, que ele conseguiu comprovar a ocorrência de fluorose e conseguiu comprovar que naquele município a água colocada no abastecimento estava sendo acima do recomendado. Cuidado com essa explicação, nosso seguidor, de entender, vou tomar cuidado e não vou tomar mais água. Não, nós temos que cobrar aos nossos municípios o rigor da administração do flúor na concentração correta para que isso não ocorra. Isso é o mais importante para falar sobre esse detalhe da fluorose. Ricardo, não podemos falar mal do flúor, porque o Brasil, há 20, 25 anos atrás, era um dos campeões mundiais de cárie. E nós só saímos desse Exato. patamar terrível em função do flúor, do uso racional do flúor, da fluoretação da água, né? É óbvio que tudo que é em excesso não faz bem, né? Parafraseando um alquimista, né? O Paracelso, ele dizia que a diferença entre um remédio e o veneno é a concentração e a forma de administração. Então, novamente, o uso racional, mas o flúor nos ajudou muito e o flúor ainda nos ajuda muito a manter um padrão de controle de cárie no nosso país, né? No Brasil. Muito importante. Uma diferenciação importante que eu gostaria que você explicasse para as crianças, né? Quando se usa dentifrícios, as quantidades, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso para orientar as pessoas. Repito que nós seguimos, Camilo, a orientação da Cariobras, Sociedade Brasileira de Cariologia, que recomenda o creme dental com flúor até mesmo para a criança. E o mais importante é frisar que qualquer que seja o procedimento para a criança e a higienização dos dentes e escovação não é diferente, ela deve ser assistida, supervisionada. E nós citamos desde o começo o interesse, por exemplo, da Bio. Então veja a Bio o que acontece, Camilo. Uma criança pega um creme dental desse que tem o sabor de tangerina, aqui de pêssego com damasco, esse de melancia, esse aqui de gin tônica com caqui. Gin tônica o quê, Camilo? Infelizmente sem álcool. Sem álcool. Alcaçuz com amora, aloe vera com maçã verde. Então a criança se identifica que é um sabor. É natural que ela faça o quê com esse creme dental? Que ela degluta. Por isso que o pai, o responsável, deve acompanhar e, principalmente, considerar a quantidade certa de colocar de creme dental com flúor na escova. Eu queria pedir tua ajuda. Enquanto você mostra para a gente qual é a quantidade recomendada para uma criança de 6 meses a 3 anos, que você pudesse mostrar. E eu vou mostrar aqui de 3 anos em diante. 1 grão de arroz. 1 grão de arroz. Isso não representa... necessita mais do que isso. Mais do que isso. Isso representa, Camilo, uma quantidade entre 0, tecnicamente falando, tá? 0,05 e 0,07 gramas de flúor para cada quilograma de peso corporal da criança. O que quer dizer isso? Que 2 vezes ao dia, essa quantidade, mesmo que a criança deglutir e engolir esse flúor, ela não terá o problema da ocorrência da fluorose. Isso é o que a gente consegue explicar tecnicamente. Você me mostrou 1 grão de arroz para a criança de 6 meses a 3 anos. Eu vou simular aqui com o nosso colega a colocação da quantidade de 1 grão de ervilha, as duas. Para ver a diferença, Colocação de 1 grão de ervilha para as crianças de 3 anos a 6 anos. Aí você fala, e depois dessa criança? Depois dessa criança, ela vai mudar por uma escova, por exemplo, a Smart, um pouquinho maior, que é a minha favorita, por ter a boca pequena, eu também prefiro a Smart, e não vai fugir disso. Olha lá, quantidade de creme dental recomendado, 1 grão de ervilha. E para o adulto, para mim e para você, o que não pode? Mostra aí para nós. Jamais. Pessoal, exagero não tem aquela necessidade. Quantidade exagerada que o paciente fica espumando, espumando, espumando. Todas as vezes que ele vai cuspir, eliminar o excesso de espuma de creme dental, naquele momento é sempre um estímulo a interromper a higienização. Não, pouco creme dental,
pouca espuma. Já já nós vamos poder abordar isso, que os cremes dentais da Curaprox não têm um surfactante, um detergente muito agressivo para o meio ambiente, para a nossa boca, e que não faz espuma excessiva, justamente para você poder se concentrar no movimento de higienização, de escovação correta. Eu acho que isso é o que a gente tem que abordar. Quantidade de 1 grão de arroz e depois de 3 anos de idade, quantidade de 1 ervilha, mesmo para o paciente adulto, nós não precisamos mais do que evitar isso porque não existe a mínima necessidade, né? O creme dental ele complementa a desorganização mecânica da placa. Não existe necessidade desse exagero. E nós, quando conversamos com os pacientes, vemos que muitos põem isso de rotina, né? Usam de rotina uma quantidade enorme, e com dentifrícios que espumam, né? Então perde até a visualização do que está fazendo, aquela metodização da higienização oral. Então, são detalhes importantes, realmente. Ricardo, outro questionamento importante, já que nós estamos tentando falar bastante sobre todas as características dos cremes dentais. Ganhamos um tempo extra, né? Ganhamos um tempo extra. Se a gente estivesse jogando, ia falar nós ganhamos umas 3 vidas. Né? Existem cremes dentais com outros apelos, né? Antisséptico, antiplaca, dessensibilizante, clareadores, etc, etc, etc. E as pessoas também nos perguntam, muitas vezes, isso realmente funciona com todos esses apelos, Ricardo? De uma forma geral, todos os exemplos que você nos deu, eles funcionam e está comprovado na literatura. Claro que muitas vezes tem cremes dentais, empresas, indústrias que colocam substâncias que não faz sentido, tentam inventar, né? O que é conhecido? A ação dele é antiplaca, anticárie, antibacteriano, substâncias enzimáticas que fazem um papel muito importante, como tem na ABU, que é de auxiliar naturalmente a saliva na defesa da ocorrência da cárie. Os agentes dessensibilizantes são muito importantes. Lá atrás nós dissemos isso e o nosso seguidor vai fazer assim. Ele sabe que o creme dental tem um papel importante justamente por esses componentes que agregam valor ao creme dental e menos na higienização do biofilme propriamente dito. Como que ele sabe disso? Que se o creme dental fosse o mais importante, poderia colocar no dedo, não é mesmo, Camilo? Portanto, a desorganização do biofilme, ela é mecânica. O creme dental aqui, para esse quesito, ele agrega um valor importante, ele melhora, mas não é o principal. Do flúor nós já falamos, né? Nós temos os agentes dessensibilizantes e eu posso falar, aliás, você pode falar disso com propriedade, porque você dividiu, Camilo Anauati Neto e professor Celso Oliveira, há algumas semanas dividiram uma live que já pode ser encontrada no canal da Curaprox Brasil no YouTube, sobre sensibilidade dental e hipersensibilidade. Hipersensibilidade. Com uma repercussão muito grande, o pós-live depois de questionamentos, de acesso ao YouTube, acesso ao IGTV foi muito grande. Porque é um tema interessante e as pessoas às vezes não têm, não conseguem mensurar por que acontece e como a gente consegue mitigar, né, essa sensibilidade toda. Exatamente. Os valores agregados, eu diria, com função especiais. Flúor, as substâncias enzimáticas, os antibacterianos também agregam valor importante. As substâncias enzimáticas, pelo fator de trabalharem de uma forma natural, com enzimas, e o mercado, a literatura, de uma forma geral, já aponta um crescimento muito grande dessa filosofia dos cremes dentais enzimáticos. Junto com isso, substâncias que a gente vai responder à polêmica de clarear ou não clarear os dentes e dessensibilizantes. Outro fator indispensável em um creme dental é o componente que agrega um valor estimulando a deposição de partículas, fechando a permeabilidade do dente e diminuindo a sensibilidade, como destacamos nessa fala, nessa live, aliás, que você fez com o professor Celso. Ricardo, o BIU é um fenômeno, né? Nos nossos consultórios, muitos pacientes nos perguntavam se existiam cremes dentais veganos.
E até então eu não dava importância, porque não conhecia, né? Achava que era um preciosismo, né? Imagina. E hoje a gente conhece a fundo, né, a filosofia de vida, de alimentação dos veganos. E esse creme dental, além de todo esse aspecto, né, de ser enzimático, ele é um creme dental vegano e que está tendo uma aceitação muito grande, porque não usa nada de derivado animal, nem de derivado animal, né? Então, enquanto o Enzical, por exemplo, tem a lactoperoxidase, o Biu não tem nem a lactoperoxidase, né? Então, um conceito interessante que torna a escovação mais divertida, não é, Ricardo? Não é verdade? E enzimático. Então, já que eu falei enzimático, eu vou aproveitar para falar a segunda palavra-chave para os nossos seguidores irem anotando e fazendo a sua frase. Segunda palavra-chave, enzimático. O que você acha, Primeira Ricardo? palavra-chave, né? vamos dar uma canja, já que caiu tantas vezes, Camilo. A primeira qual que foi mesmo? E eu esqueci, Ricardo. Esqueci qual foi a primeira Vamos palavra-chave. lá. Primeira palavra-chave foi creme dental. Ou cremes dentais, ok? Tanto faz, Isso. não tem problema. E a segunda agora, enzimático. Enzimáticos. Você me dá a oportunidade nisso de falar, Camilo, que sobre o bio. o nosso seguidor, ele está acostumado que nós estamos vindo aqui 2 vezes por semana, trazer sempre uma mensagem de promoção de saúde por meio da prevenção, por meio da escovação. E olhamos, a Curaprox procura ter um produto que seja eficiente, atraumático e motivacional e vinculado a uma filosofia. Não adianta você ter um bom produto e não ter uma filosofia de higiene. Nós trabalhamos com a filosofia ITOP de higiene oral, que significa profilaxia oral treinada individualmente, ou seja, olhe para cada indivíduo particularmente individualmente. Veja qual é a necessidade dele. Não olhe um contexto simplesmente jogando uma escova, um creme dental, né, uma escova interdental. Tudo isso precisa ser personalizado, individualizado. E cada item, nós falamos do flúor agora em baixa, média e alta concentração, e aqui falamos dos cremes dentais, que têm sabores, que procura ter uma pegada diferente para o público, onde ele pode se identificar pela cor favorita, pelo sabor favorito. E junto com isso, ele não deixa de ter coisas importantes lá dentro. Todos esses cremes dentais têm flúor, que é muito importante, e eles têm, como a tua imagem me ajuda muito, um dessensibilizante chamado hidroxiapatita. Mas, Camilo, até então que nós sabemos da hidroxiapatita, é uma estrutura mineral que nós temos no nosso dente, que é, vamos dizer, a riqueza do esmalte é basicamente a hidroxiapatita, toda a sua estrutura mineral formada de cálcio e fosfato. Tá? Só que ela pode ser agregada aos cremes dentais, e essas duas imagens, a de cima, as duas de cima e as duas de baixo, nessa publicação aqui desse autor, nos ajuda demais na explicação de como entra a hidroxiapatita presente no creme dental. Você ficou muito bem aí dentro da Biu rosa, viu, Camilo? Você ficou Rosinha, muito bem aí combinou com a minha epiderme, o rosa. Você escolheu ela por causa do gin tônica, mas lembrando que é um gin tônica sem álcool. Esse creme dental, assim como a Black is White, que é esse do meu painel aqui atrás, né, que a gente já vai também responder algumas polêmicas a respeito, são cremes dentais que apresentam nanopartículas de hidroxiapatita. O que elas fazem? Aquela sua imagem não é um esmalte superior, pedimos licença ao nosso colega dentista, que logo entendeu que é a dentina, mas o nosso Curalover também é feito dos nossos pacientes, amigos que não são dentistas. Abaixo do nosso esmalte nós temos a dentina, e quando nós encontramos aqueles milhares de túbulos abertos ali, geralmente apresentam uma sensibilidade, como o Camilo e o professor Celso Oliveira falaram nessa live, de hipersensibilidade dental. E vários produtos são colocados em cremes dentais para buscar melhorar, fechar essa luz do túbulo, esse buraquinho, melhorando a sensibilidade. É uma questão de permeabilidade. Se eles estão mais abertos, doem mais. Se estão mais fechados, doem menos. E esse estudo desses autores, o que eles mostraram nas imagens inferiores? Que quando nós colocamos nanopartículas de hidroxiapatita, exatamente na direção do seu dedo, já a partir de 300 nanômetros, mostra melhor, ou seja, fecha a luz desse túbulo, fecha o buraquinho.
Se fechou, ocluiu, menor sensibilidade. Com a conclusão de que o melhor tamanho para essas nanopartículas é em torno de 80 nanômetros, exatamente o que a Curaprox utiliza nos seus cremes dentais. Nanopartículas de hidroxiapatita de um tamanho de 80 nanômetros e é facilmente perceptível ali como ela agrega um valor muito importante para fechar a luz do túbulo. Além disso, ela tem o peróxido de hidrogênio em torno de 1%, que ajuda na manutenção do clareamento. E acho que vale importante dizer o que ela não tem. Eu já abri essa conversa antes de nós cairmos. Ela não tem o detergente, o surfactante mais comumente utilizado, mas que é muito ruim para a boca. Sulfato de sódio. Lauril sulfato de sódio. Cada seguidor vai poder encontrar nos seus cremes de pele, no seu creme dental, com a sigla SLS. Encontrou o lauril sulfato de sódio, é o componente que faz espuma, mas por outro lado ele traz prejuízos para a nossa boca e para o meio ambiente. Principalmente para as pessoas que têm propensão a ter lesões bucais, né? Aftas, etc. O lauril sulfato de sódio, ele causa alterações na boca, como o leucoedema. Não vale a pena agora a gente ficar explicando tudo isso, mas são irritações da mucosa, né? Dermatite perioral ele pode causar, líquen plano, como eu disse, os nomes feios, mas que nós vamos deixar essa explicação para o segundo momento. E o principal, aí sim o nosso seguidor consegue acompanhar bem, a afta. Não se sabe toda a etiologia, ou seja, toda a causa da afta. Mas sabe-se que o lauril sulfato de sódio presente nos cremes dentais, ou na maioria dos cremes dentais, é o principal responsável pela ocorrência de afta. Quando nós recomendamos ao nosso paciente que faça a substituição por um creme dental sem o lauril, ele vai perceber que a higienização é muito mais fácil porque não terá aquele excesso de espuma e, principalmente, costuma observar uma redução de 30% a 40% na prevalência, na ocorrência das aftas, Camilo. Não é pouco. Sempre destacando, não é porque esse creme dental tem um remédio, cuidado, não é por isso. O creme dental colocado na sua escova, que não tem o lauril sulfato de sódio, ele vai deixar de provocar a afta e não ter um efeito de remédio. Isso vale a pena porque é um elemento ainda tóxico para o meio ambiente, além de tudo. Fora essas alterações que ocorrem na boca, 2/3 da Europa já proibiram o uso do lauril sulfato de sódio. Sim. E estamos aqui sonhando para o dia que isso vai acontecer no nosso Brasil também. Não só em creme dental, como em outros produtos, né? Ricardo, como você shampoo, por exemplo. Shampoo. Como você costuma dizer, a gente não foge de polêmica nunca. Não, né? Nunca. A gente vai fundo para tentar esclarecer a polêmica. Cremes dentais clareadores, Ricardo, podem realinhar os dentes? São todos iguais? Né? Polêmica dos cremes dentais clareadores e falar do Black White, né? Que é um creme dental que tem carvão ativado, mas com uma tecnologia totalmente diferente. Você picotou um pouquinho, mas eu consegui pegar lá a sua deixa, até porque foi um dos principais, esses foram os argumentos mais utilizados pelos nossos seguidores quando pediram essa live para nós falarmos sobre ele. Eles queriam saber mais especialmente sobre a BIU, que está relacionado ao sabor dela, se ela tinha a função de clareador ou de manutenção de clareamento, e também da Black White, Camilo, que é conhecidamente um creme dental com carvão ativado. Então, isso vai me permitir direcionar essa fala para as duas questões polêmicas. Primeiro, se ela tem um efeito clareador ou não, e, como é muito conhecido, a respeito da abrasividade do creme dental. Então, primeira coisa que eu diria para o nosso seguidor é, primeiro, não estranhar a composição de um creme dental com agentes clareadores. Isso ocorre desde o século passado, de 1960, portanto, 60 anos. O peróxido de hidrogênio, o peróxido de carbamida, que produzem o oxigênio, o principal radical livre agente do clareamento, é colocado em creme dental. E a história sempre mostrou que ele pode agregar um valor, produzir um clareamento dental suave, que nós preferimos defini-lo como manutenção de clareamento dental, tá? Porque as concentrações mais elevadas, nós também dividimos uma live sobre clareamento dental em um momento, Sim. Eu com o Maurício, eu com você, e nós conseguimos falar
bastante a respeito desses peróxidos da função de clareamento. Eu acho que outro ponto direto, indo direto ao assunto, é de dizer assim, a Black is White não é um creme dental, e como vocês podem ver ao meu fundo, é a propaganda da Black is White, não é um creme dental comercializado para clareamento, é uma das grandes questões que nós temos que colocar. Ela é comercializada para manutenção de clareamento. Ou seja, Camilo, você fez no seu paciente um clareamento dental, você pode recomendar a BIU se você quiser, pelo gosto, pela paixão do paciente relacionado a algum sabor, porque ela tem um peróxido de hidrogênio na faixa de 1% que contribui para a manutenção. Ou, paralelamente, que é a questão do carvão ativado, um creme dental escuro, por isso que ele é chamado de Black is White, né? O preto para o clareamento, ou para a manutenção do clareamento, como nós colocamos, ele pode agregar o valor. Por quê? Se nós pensarmos no carvão ativado, o que ele faz? Ele faz a adsorção de partículas, mas tudo é proporcional ao tamanho dessas partículas, isso que vale. Carvão ativado de partículas muito grandes exercem grande abrasão. Carvão ativado de partículas muito pequenas, nanométricas, eles conseguem captar, adsorver, né, partículas pequenas em formação. Então eu posso te dizer que nenhum creme dental faz um efeito clareador efetivo pelo seu tamanho e pela sua concentração. Todos eles funcionam para manutenção do clareamento dental, especialmente daqueles de pigmentos externos, que vêm de fora através da nossa alimentação. Não estranhem também. Por favor. Não, sempre alertamos as pessoas para tomar cuidado, né? Porque existem aí alguns carvões de churrasco ralados, né? Para branqueamento dental. E isso nós vamos falar também de abrasividade. Isso realmente abrasiona, né? Não tira só a película adquirida pigmentada, mas ele, se utilizado ainda com escova dental dura, com cerdas de nylon, com uma força de escovação grande, pode causar danos de abrasão intensa no esmalte dental, né? Então são coisas diferentes. Tomem cuidado. Por isso que quem pode recomendar creme dental é o cirurgião dentista. Né, Ricardo? O apelo na rede social às vezes é enganoso, né? Exato. Esses dias eu vi uma propaganda de um ator que ele pegava a sua escova, abria uma latinha e colocava dentro, pegava o carvão ativado e vinha fazer a higienização. Enquanto ele higienizava... Foi sensacional. Latinha foi sensacional. A latinha. Ele abria aquilo, Camilo, e trazia, ele tentava falar ao mesmo tempo. Enquanto ele falava, a gente escutava o barulho. Clareia o dente, sabe por quê? No primeiro momento, abrasiona. Tira a camada de superfície, mas logo em seguida ele vai escurecer isso tudo porque ele criou rugosidade na sua superfície. Esses produtos, eles precisam ser recomendados pelo dentista, que deve conhecer todas as regras. A Anvisa, a ADA, Associação Dentária Americana, que praticamente regulamenta a utilização dos cremes dentais ou de todos os produtos odontológicos, ela cria regras para que eles sejam efetivamente clareadores ou manutenção de clareamento, para que eles não provoquem a abrasividade. E isso vocês vão encontrar na bula do produto. Tudo isso deve ser lido e vendido legalmente e não paralelamente no que é chamado de sem receita, sem orientação profissional. Quem tem a capacidade de conhecer o produto e indicar é o cirurgião dentista. Esse é o grande diferencial. Ricardo, muitas pessoas não sabem, né? Mas os cremes dentais, eles trazem, ou pelo menos devem trazer uma indicação do seu índice de abrasividade, do seu RDA. O que quer dizer RDA? É Radioactive Dentin Abrasion, né? Então, traduzindo em miúdos, é a quantidade de abrasão que ele provoca na dentina. Porque o esmalte, ele é muito mineralizado. O esmalte vai se abrasionar, mas com mais dificuldade, demora mais tempo. Mas a partir do momento que esse paciente faz uma escovação traumática, tem uma retração gengival, ele vai passar a fazer escovação da dentina radicular, né? Daquele tecido próximo da gengiva que retraiu. Então imagine fazer isso
Não, então isso remete à live de sensibilidade também, né? Com escovadura e com um dentifrício com alto RDA. Então, vamos falar um pouquinho de RDA, Ricardo. O que é o RDA e o que pode acontecer com Exato, ele? E quais são as exato. normativas do RDA? Tudo é acompanhar o que diz a literatura e os órgãos responsáveis, Anvisa, Associação Dentária, ADA, como eu disse aqui, que regulamenta a utilização desses produtos por meio de avaliações, por meio de testes. Enquanto você falava, eu fui separando alguns dos nossos cremes dentais para dizer isso. O que é recomendado? Todos os produtos comercializados com licença, eles devem ter um RDA controlado. RDA é o que você falou, é a unidade de desgaste. Tá? Nunca um creme dental pode ser comercializado se ele tiver acima de 250 RDA de abrasividade, tá? Que é bastante, veja bem, hein? Quanto tem, por exemplo, a Black White, que nós acabamos de colocá-la aí, Camilo, né? Por ela ter partículas de 200 nanômetros, que são chamadas partículas mesoporosas. Elas são tão pequenininhas que elas ajudam ainda no polimento da superfície do esmalte, né? E não desgastam excessivamente. O RDA desse creme dental, ele é em torno de 70. Lembro que o limite é 250. A Biu, essa que eu mostro mais uma cor para o nosso Curalover apaixonado, ela tem um RDA igual a 56. A nossa Enzical, ela tem um RDA igual a 60. E a Enzical sem flúor tem um RDA igual a 30. Perdi o seu som, Camilo. Perdi o seu som. Acho que vale você tirar a imagem enquanto eu vou dizendo para fazer um teste. É o menor. Então, o menor RDA do é o menor, mercado. que tem 30. Porém, muito aquém do limite alto recomendado, que é de 250 RDA. Então, o nosso seguidor, que é o cirurgião dentista, e o nosso paciente, não faça a compra direta sem consultar o seu dentista, que vai poder te dizer quais são os produtos do mercado recomendados. A lei brasileira determina isso, ela mostra isso para a gente, né? A compra direta, mesmo de remédios, tudo isso deve ser sempre evitada e recomendada sob orientação profissional que vai descobrir o melhor material para você utilizar. E está na dúvida? Siga a bula. Tudo obrigatoriamente tem que estar lá. Sim. Os componentes dela, o tamanho das partículas de 200 partículas mesoporosas de 200 nanômetros, tá? E a abrasividade de 70 atestada pela Anvisa, que regulamenta a utilização dos materiais. E consulte e pergunte sempre a orientação do seu cirurgião dentista. O seu cirurgião dentista, ele vai saber indicar o melhor creme dental para a sua necessidade. Ricardo, acho que conseguimos esgotar o assunto, não, né? Porque a gente nunca esgota, mas conseguimos falar bastante, dar bastante informação para os nossos seguidores a respeito de cremes dentais. Enquanto você abriu aqui, a gente viu o carinho das pessoas aqui, dando uma devolutiva para a gente, fazendo algumas perguntas que nós fomos respondendo. E é isso aí, acho que a gente conseguiu de novo atingir o foco principal, as questões mais polêmicas, trabalhar com essa ideia. E eu sei que agora você tem 3 falas importantes aí sobre 2 cursos e sobre o lançamento da loja da CuraProxy, que tem novidades para o nosso seguidor, e um prêmio para eles, que é um voucher de desconto. Então, preciso deixar um tempinho extra aí para você. Vou me despedindo por aqui, deixando o nosso abraço aos nossos colegas. Continue seguindo o CuraProxy Brasil, tanto no Instagram quanto no YouTube. Nós sempre estaremos lá respondendo as suas questões. Muito obrigado. Ricardo, nossa dupla é afinada, né? Já há mais de 30 anos. Tanto é que nós caímos 2 vezes e mantivemos aí mais de 120 seguidores. Obrigado, vocês realmente são muito fiéis e gentis e nós temos um grande carinho por todos vocês que participaram com a gente. Agora, preciso falar da surpresa para os cirurgiões dentistas que estão assistindo às nossas lives. A primeira é um curso gratuito do nosso aplicativo do Bob. É um curso online, né? Bob quer dizer Bleeding on Brushing. É um aplicativo que controla, que faz o controle, que indica a melhor a escova interdental calibrada e mantém
o paciente como seu parceiro. O paciente recebe todo o controle, o índice de placa, a progressão dele, também por e-mail. Então, torna o paciente um parceiro no acompanhamento da sua saúde oral. Então, quem quiser fazer esse curso online, gratuito, é só mandar um e-mail para educacional@curaprox.com.br. Segunda surpresa, né, também um curso presencial do iTop. Nós falamos bastante do iTop. O iTop é uma filosofia de higienização oral que nós todos adotamos, né, e propagamos aí pelo Brasil, né? O nosso mentor, o professor Hugo Leugói, eu, o professor Mário Jorge, Ricardo Amore, Cornelis Springer, Celso Oliveira, Eduardo Sampaio e todos os colegas divulgando essa filosofia iTop, que é uma filosofia de higienização que faz com que nós ensinemos, né, as pessoas a higienização oral através de várias formas, várias técnicas, vários instrumentos. Então, no final do ano, lá para novembro, dezembro, será feito um curso presencial, 8 horas em São Paulo, na sede da Curaprox, onde os participantes vão ganhar todo o material necessário, né, uma necessaire com todos os materiais e um certificado emitido pela Curaprox Suíça. Curso totalmente gratuito. Vocês só vão gastar a despesa de deslocamento e a alimentação que vocês tiverem. Então, aqueles que quiserem fazer esse curso, iTop, introdutório, também enviem um e-mail para educacional@curaprox.com.br. E agora, a grande surpresa, né? O lançamento da loja da Curaprox, né? Todos os materiais, todos os da Curaprox. E nessa semana foi o lançamento da escova hidrossônica da Curaprox. Então, uma promoção, vocês estão vendo aí um voucher de R$250 de fazer compra dessa escova hidrossônica da Curaprox, entra na loja da Curaprox, faz a compra e o voucher de R$250, que vai durar 24 horas e é uma promoção para 50 unidades, ok? Então entrem lá. Camilo, façam a compra, coloquem o voucher e vocês vão ter de R$250. vai me controlando, nós temos um tempinho ainda. Olha ou não, que Cabana? Sensacional. Fala, Ricardo. Eu consegui entender porque, né, nós trabalhamos na montagem, eu sei da loja.curaprox.com.br. Eu queria repetir para o nosso seguidor que talvez neste momento o meu sinal esteja melhor. Além dos 2 cursos oferecidos pela Curaprox, que é o do Bob, que é o aplicativo para que você faça a utilização da Interdental. Esse é um curso digital, que você quiser ter essa ferramenta no seu celular, uma ferramenta interativa para você trabalhar com o seu paciente, que ele recebe no celular dele as orientações da Interdental. Você vai escrever para educacional@curaprox.com.br solicitando a participação nesse curso. Também oferecemos um segundo curso, que é você, seguidor dentista agora, que quer ser um iTop da filosofia profilaxia oral treinado individualmente, como eu, Camilo, todos os parceiros da Curaprox. Esse curso deve ser oferecido em dezembro, se nós até lá passarmos este momento do isolamento social. Você se inscreve, o curso é completamente gratuito. Claro, você vai ter a sua despesa de deslocamento, alimentação, hospedagem, mas o curso de 8 horas com todos os kits para participação será oferecido pela Curaprox e você vai passar a ser um parceiro, um cirurgião dentista iTop. E o terceiro detalhe que o Camilo fez, com muita frequência o nosso seguidor, e nós explicávamos aqui na live, o caminho da compra do e-commerce quando, neste período de isolamento social, o seu cirurgião dentista orientou e você não conseguia sair para fazer a compra. Então nós aqui falávamos com frequência e nesse período
a Curaprox lançou a sua loja, que vocês encontram aqui o endereço, que é https:// ou simplesmente www.loja.curaprox.com.br. É o e-commerce para que você possa fazer, nesse período de distanciamento, fazer a sua compra pela loja da Curaprox. E como um brinde para você, por favor. Não, vai que nós vamos precisar encerrar agora. Opa, nós vamos lá te oferecer o quê? Um desconto para que você, olha, já estou com a minha aqui, que é a hidrossônica. Vocês têm que ir lá, no momento de finalizar uma compra, colocar o voucher que está escrito aqui em cima. Curaprox 250, que representa R$250 de desconto na compra da hidrossônica. Tá? É esse brinde que a gente tem para vocês. E Camilo, peço que você fale agora a terceira palavra-chave. Vamos lá, vamos falar a terceira palavra-chave. Sem antes dizer que foi um prazer grande estar com vocês, para que vocês não percam na sexta-feira, às 19 horas, Saúde Oral e Escova Interdental. Uma live espetacular, fundamental, com o professor Mário Jorge e o professor Maurício Matos. E agora vou falar a terceira palavra-chave, sabores. Então vamos repetir, porque vocês foram sensacionais, né? Ficaram até o final, e quem entrou depois também. Primeira, creme dental. Segunda, enzimático. Terceiro, sabores. Obrigado, Ricardo Amore. Um beijo a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube da Curaprox. Estamos juntos e até sexta-feira. Um beijo a todos. Obrigado, parceiro. Abraço, tchau, tchau. Padrinho. Obrigado.